Olá, boa noite. Nós estamos começando mais uma live de encorajamento e oração neste dia 9 de dezembro de 2020. Sejam bem-vindos à nossa live de toda quarta-feira. Eu sou o pastor Henrique Rossi e estou feliz de poder ter você aqui nessa noite quando vamos orar juntos e ouvir a palavra de Deus. Algumas pessoas já estão me dando boa noite aqui. Eu vou falar para a Giane. Tudo bem, Giane? Estou vendo você aqui no Insta. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Também o Bastos está aqui, o Jeff Bastos, a Joilza está aqui. Paz, Joilza, seja bem-vinda em nome de Jesus. O José Luiz Rossi, meu primo, o Zezinho, de Cianorte, está aqui. A Alessandra Rossi, de Apucarana, minha irmã querida, está aqui também. Sejam bem-vindos, todos vocês. Eu quero dar meu boa noite aos meus amigos, irmãos, a minha família presbiteriana Cristo é Vida, aqui de Bridgeport, Connecticut, Bridgeport, Fairfield e Redondeza, a minha família em Cristo, os meus amigos que me ouvem. Também quero dar meu boa noite aos meus amigos lá do Brasil, que estão sempre conosco aqui. Essa turma, esse pessoal que é gente boa de Deus. A Vera Lúcia aqui da nossa comunidade está conosco. A Maria Helena Deda, da minha querida São Manuel, cidade do meu coração, está aqui conosco também. Seja bem-vinda, Maria Helena, Deus te abençoe. O meu abraço, então, para o pessoal lá de São Manuel, estado de São Paulo, Cianorte, Maringá, a minha mãe, Odila, lá em Maringá, a Cornélio Procópio e região de Cornélio Procópio, Londrina, os meus queridos lá de São Paulo, Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, onde mora a minha sogra, Dona Marília, a minha cunhada Ione, Muzambinho, Areado, ali onde está a Cristine, onde está a minha sobrinha Carol, enfim, pessoal todo de Minas Gerais que está conosco, que bom ter vocês aqui. O meu boa noite a todos vocês. É uma alegria poder receber vocês aqui nessa noite, em que a gente vai ter esse tempo, essa uma horinha no máximo de conversa boa no Evangelho, conversa para fazer a gente ficar acordado. Existe aquela conversa que é para fazer boi dormir. Aqui não tem essa conversa não. Aqui é conversa para fazer você ficar muito bem acordado, despertado no Evangelho. É isso que a gente quer. A Jailma está aqui também conosco, seja bem-vinda, Deus te abençoe. A Joilma, lá de Aracaju, está conosco. Também a Silvânia, que estava aqui até semana passada, agora está lá em Rondônia. Deus te abençoe, Silvânia. Espero que você tenha feito uma boa viagem de volta para o Brasil. A Sheila também está conosco lá do Paraná, querida Sheila. A Mariusa está aqui conosco também. Enfim, o pessoal está chegando. Eu vou dando boa noite para vocês, tá bom? Quero pedir um favor. Chama a tua turma e diz lá que o pastor Henrique já está na área. Nós já estamos conectados aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Nós já estamos conectados. Avisa a tua turma, manda o WhatsApp, manda pelo Face, faz esse share, esse compartilhamento da live. Compartilha agora para a turma poder assistir, tá bom? Vai compartilhando para a turma poder participar. Ao final, nós vamos ter pedidos de oração. Então, se você tem algum pedido de oração, seja o que for, pedido que for, saúde, trabalho, família, relacionamentos, decisões, futuro, a gente vai orar aqui, tá bom? Você guarda aí, ou se você quiser ir anotando, colocando aí, a gente vai anotando também, a Alessandra vai anotando, tá bom? Quero dar boa noite para Carol, minha sobrinha lá de Muzambinho, a Marlene Martinez, lá de São Paulo. Boa noite, Marlene, Deus te abençoe, tudo bem? Que bom. Dionísia está aqui também, seja bem-vinda em nome de Jesus. Algumas pessoas eu conheço, a maioria, né? Claro. Algumas pessoas eu não conheço, tá bom? Então você diz de onde você é. Dionísia Dantas, fala de onde você é, pra gente saber, tá bom? Ok.
A Mirelle está aqui, Mirelle de Aracaju. Tudo bem, Mirelle? Sentimos falta da Mirelle esses dias. Deus te abençoe, Mirelle. Vai falando de onde você é, você que está entrando aqui primeira vez, segunda vez, tá bom? Só para a gente saber. Se você tem pedido de oração, você já pode. Guarda aí, daqui a pouquinho você escreve. Espera a Alessandra Lopes entrar aqui, que ela vai anotar os pedidos, tá bom? Já ela vai entrar, ok? Chama a tua turma, diga lá, nós já estamos conectados. Pastor Henrique já está na área. Live de encorajamento e oração. Poder para prosseguir. Estamos juntos. A Alessandra, minha irmã, está dizendo que a Marilza é a minha amiga de Apucarana. 10. Apucarana está aí participando. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Bom ter você aqui, tá bom? Vamos lá. Chama a tua turma. Chama tua família. Se acomode aí na sua poltrona, no sofá, na cadeira, na cozinha da sua casa, onde você estiver, porque agora a gente vai ter um tempo bom, maravilhoso, juntos aqui, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso tempo de meditação na palavra de Deus. Eu espero que você tenha tido um dia de muitas conquistas, um dia de muitos frutos. Eu espero que você tenha tido um dia de alcançar os alvos que você se propôs a alcançar hoje no seu trabalho, na sua casa, nos seus estudos, seja onde for, com as pessoas que você convive. Eu espero que você tenha tido um dia vitorioso, no sentido de ter vivido bem, de ter aproveitado bem esse tempo, de ter vivido esse dia com muita consciência de que você não está aqui por acaso nesse planeta, mas você está aqui porque há um propósito de Deus para a sua vida. Eu espero que você tenha vivido esse dia com essa consciência, né? Que o dia para você não tenha apenas passado, mais um dia, né? Não, mas que tenha sido um dia assim, um dia feliz, um dia de muitas vitórias e frutos e conquistas para a sua vida. Eu espero que hoje você tenha tido a bênção de poder conhecer um pouco mais a Deus e experimentar um pouco mais o seu cuidado. Cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá, da gente conhecê-lo mais, de experimentarmos mais o seu cuidado e de crescer como pessoas e fazer o bem, servir as pessoas que precisam. Cada dia é uma oportunidade nova que Deus nos dá. Eu espero que você tenha aproveitado bem essa oportunidade que Deus te deu de viver hoje. Eu quero dar o meu abraço para o Russell Stewart. Russell is a friend of mine, he's a friend of the church, so he works for the church, for the First Presbyterian Church. Russell, I'm so glad you are here, man. God bless you. O Silas Rodrigues está aqui conosco também, Deus te abençoe. O Joel Chagas Lima, meu querido Joel de Aracaju, está aqui. A paz do Senhor para você também, Joel. Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. Amém. Você que está com a sua Bíblia aí, eu quero convidá-lo para que você abra em Neemias, capítulo 6. Abra a sua Bíblia aí. Neemias, capítulo 6. A Ioninha, lá de Alfenas, minha cunhada do coração, minha irmã do coração, está aqui com a gente também. Deus te abençoe, Ioninha. Que bom. Vamos lá. O Joir e a Leda, lá de Aracaju, estão com a gente também. Que bom, Joir. Que bom, Leda. Que bom, graças a Deus. Que bom que vocês estão aqui também. O Agnaldo está aqui também. Que legal. Que bom. Loeli, lá de Laranjeiras do Sul, está conosco. Deus te abençoe, Loeli. Russell, my friend. Thank you. O Russell está aqui. O Russell trabalha na igreja americana onde nós alugamos ali. Ele é um amigo querido também. Que bom que ele está aqui. Não está entendendo nada que nós estamos falando, mas o coração, né? O coração tem a linguagem que ele entende. Que bom. Ok. Você achou aí o texto? Neemias, capítulo 6.
nós vamos ler 2 versos, versos 15 e 16, tá bom? Até que, enfim, a nossa secretária entrou na live, que é a Alessandra Lopes. Tudo bem, Alessandra? Eu estou esperando você entrar aqui para colocar o tema da nossa live. Pronto, Alessandra. Aí, ó. A Alessandra é 10. Ela colocou já o tema da live aí. Não fique pelo caminho. É o tema. Eu quero falar sobre isso com você hoje, tá bom? Não fique pelo caminho. Neemias capítulo 6, versos 15 e 16. Ok? Vamos lá. Deixa eu pegar o texto aqui para a gente ler. O texto de Neemias, capítulo 6, versos 15 e 16, diz assim: Acabou-se, pois, a reconstrução do muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Amém. Que bom. A Luciana Lapa está aqui conosco. Luciana, de Jesus, Deus te abençoe. Minha esposa preciosa, a Márcia está aqui com a gente. A Kate está aqui conosco. Deus te abençoe, Kate. A Michele também. Deus abençoe vocês. Eu li Neemias 6, 15 a 16. Nós estamos chegando no final do ano. Você já sabe disso e eu imagino que você já esteja se preparando para o fim do ano. E você sabe, eu não preciso ficar lembrando você, esse foi um ano bem atípico. Bem atípico. Você já sabe disso. Eu não vou ficar repetindo para não chover no molhado. Então você já sabe, né? Tudo que aconteceu esse ano, as surpresas que a gente teve esse ano, né? Que a gente não esperava de forma alguma. De forma alguma. E interessante. Durante esse ano, algumas pessoas tiveram conquistas. Vocês sabiam disso, não? Algumas pessoas tiveram conquistas. Algumas pessoas cresceram, tiveram vitórias. Eu imagino que você tenha tido várias conquistas esse ano, apesar das contrariedades, das restrições e das perdas, né? Mas eu imagino que você tenha tido algumas conquistas na área familiar, na área pessoal, na área profissional. Ao mesmo tempo que você teve algumas perdas, mas ganhou por outro lado, eu tive algumas conquistas esse ano também, apesar de algumas perdas. Mais conquistas do que perdas, eu diria, inclusive. Por exemplo, esse tempo que nós estamos tendo aqui hoje foi uma conquista. A gente poder estar junto, e a pandemia forçou a gente a ter alguma outra atividade e a gente acabou entrando por esse caminho aqui. Hoje eu conheço muita gente por causa da live. Mas eu diria o seguinte, há muita gente que, por muitas razões, nesse ano, ficou pelo caminho. Aliás, há muitas pessoas que acabam ficando pelo caminho na sua existência. Isso não tem a ver apenas com um ano como esse, um ano atípico. Há pessoas que nos anos típicos, nos anos absolutamente normais, também ficam pelo caminho. Então, isso não tem a ver necessariamente com este ano que a gente teve. Tem a ver com a postura. Então, há pessoas que vão ficando pelo caminho, você entende? Assim, pessoas que vão perdendo o time, vão perdendo tempo, vão perdendo as oportunidades, vão perdendo o feeling, vão perdendo as oportunidades, as decisões, vão abandonando algumas coisas, vão deixando outras pelo caminho.
de tal maneira que há pessoas que acabam ficando pelo caminho. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não fique pelo caminho. O ano 2020 está terminando e eu quero convocar você em nome de Jesus. Não fique pelo caminho. E eu quero te explicar hoje por que é que as pessoas ficam pelo caminho. E eu li esse texto de Neemias porque Neemias, para mim, é um dos grandes exemplos e modelo que a gente pode aprender sobre pessoas que se negam a ficar na metade do caminho. Pessoas que desistem dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos, das suas alegrias, dos seus relacionamentos, dos seus valores, dos seus tesouros, da sua vida, da sua existência. E Neemias é um bom exemplo disso. Eu li um texto-chave, que é Neemias 6, 15 e 16, que fala da razão por que Neemias voltou para Jerusalém. Então eu vou te explicar aqui. Neemias, rapidamente. Neemias era copeiro do rei Xerxes. E o Xerxes era um rei persa, e o Neemias era um judeu que, junto com o seu povo, tinha sido exilado naquela região. Foram exilados pela Babilônia, a Babilônia foi invadida pelo reino persa, eles tornaram escravos, exilados no reino persa. E o Neemias se tornou um copeiro do rei. E ele morava em Suzã, 1.600 quilômetros de Jerusalém. 1.600 quilômetros de Jerusalém. E um dia, Neemias perguntou para as pessoas, pediu notícias de Jerusalém. E as pessoas disseram, olha, Jerusalém, depois que foi invadida pelos babilônios, ficou arrasada, é uma cidade fantasma, uma cidade feia. Há um grupo de pessoas que ficou ali, mas sabe como é? É uma cidade, as casas estão derrubadas, não há muro na cidade. E naquela época as cidades tinham muros em volta, que eram sinal de proteção daquela cidade. Não havia muro, os moradores em volta de Jerusalém passavam ali e diziam, zombavam das pessoas. E olha, que povo mais sem vida, sem noção, sem senso de destino, vive numa cidade desolada, cheia de entulhos, nem muros há na cidade. E quando Neemias ouviu essa história, esse relato, ele disse, não, eu vou lá reconstruir os muros de Jerusalém. E ele viajou 1.600 quilômetros, chegou em Jerusalém, reuniu um grupo de pessoas, falou do seu objetivo, falou do seu propósito, e em 52 dias eles fizeram uma coisa que era considerada impossível naquela época. Impossível. Alguns grupos já haviam tentado reconstruir os muros e desistiram. E o Neemias viajou 1.600 quilômetros, reuniu um grupo, motivou aquela turma, e em 52 dias eles reconstruíram os muros de Jerusalém. Eu quero que você entenda o seguinte: reconstruir os muros significa o renascimento de uma cidade. Porque a primeira coisa que precisa ser feita quando vai construir uma cidade é construir os muros em volta. Proteção, ok? E eles reconstruíram o muro. E foi aquilo um sinal para dizer, a cidade renasceu. Você entendeu isso, né? Uma questão histórica. Ok. Por que muita gente fica pelo caminho? Primeiro, porque elas perderam o desejo de ter uma vida relevante. Eu acho, sim, que há muitas pessoas que tinham planos para esse ano de 2020. Mas com a pandemia e com as restrições e com as perdas,
eu temo que algumas pessoas tenham perdido esse senso dessa vida relevante. Você entende? Então, assim, perder esse senso, parece que a vida perdeu o sentido, perdeu a relevância. As coisas não são mais do jeito que eram. Eu não posso mais ir à casa dos meus amigos, eles não podem mais vir à minha casa. Eu não posso mais ter determinado tipo de atividades que eu tinha antes. Então, parece que a vida ficou sem graça, parece que não é mais a mesma coisa. Eu não posso mais comemorar o meu aniversário com aquele mundo de gente, não posso mais reunir a turma, chamar para vir à minha casa. Perdeu a graça, a vida perdeu a relevância. Há muitas pessoas que pensam assim. E são pessoas que perderam essa visão de uma vida relevante. Agora veja, o Neemias foi um homem que entendia a relevância da sua existência. Foi por isso que ele abriu mão de uma vida super confortável no palácio persa. Copeiro do rei era um cargo assim, ele era o braço direito do rei. Ele abriu mão daquilo. Ele andou 1.700 quilômetros para carregar pedra. E ele teve que lidar com muita oposição, como nós vamos ver aqui daqui a pouco. Então, há muita gente que perdeu a relevância da sua vida. E eu diria assim que hoje falta para essas pessoas esse espírito que Neemias teve. Então, falta para as pessoas recuperarem esse espírito de eu quero ter uma vida relevante. Mas para isso, a gente precisa ter esse espírito de Neemias. Gente que se importa. A sua vida é relevante quando você se importa com o outro, com a realidade das pessoas, com a sua realidade de vida, com aquilo que está ao seu lado, quando você se importa com o cenário que está ao seu redor. Então falta gente, assim como Neemias, que se importa, que chora pela situação da cidade, gente que tem visão, gente que quer dar passos, gente que mobiliza pessoas, gente que abre a mão do conforto, gente que enfrenta ameaças, gente que sofre perdas, mas não desiste, gente que assume posições corajosas, gente que tem a vontade de pagar o preço para ter uma vida relevante. O problema é que as pessoas querem ter uma vida que vale a pena, mas elas não querem pagar o preço daquilo. Porque para você ter uma vida relevante, você precisa orar, você precisa chorar, você precisa caminhar, você precisa dar passos, você precisa abrir mão de determinados confortos que você tem, você precisa investir recursos que você tem, você precisa botar a mão no teu bolso, você precisa caminhar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, você precisa abraçar pessoas, você precisa investir na vida de pessoas, você precisa ter sensibilidade para com a situação do outro, você precisa ter visão, você precisa mobilizar pessoas, você precisa ter a visão de enxergar as coisas lá na frente. Isso tudo dá muito trabalho e exige da gente. E há muitas pessoas que nesse ano desistiram disso. Pegaram todos os seus planos, todas aquelas ideias boas, bonitas, de uma vida relevante, e guardaram no bolso. Engavetaram. Sabe o que aconteceu? Ficaram pelo caminho. Primeira razão, porque as pessoas ficam pelo caminho, porque elas perdem a ideia de uma vida relevante. Segundo lugar, as pessoas ficam pelo caminho porque perdem a visão de si mesmos, de si mesmas. Quando o amigão aqui, Neemias, chegou lá em Jerusalém, ele percebeu que aquele povo que morava em Jerusalém estava tão acostumado com aquela bagunça que eles já não se importavam mais com nada com aquilo. Sabe aquele negócio? Você se acostuma tanto com entulho que você já nem percebe que ele está ali. Sabe quando você entra na sala da tua casa? Vamos imaginar, eu sei que a sua casa não é assim, ela é bem organizadinha, bem bonitinha, mas vamos dizer que a sala da sua casa fosse assim, um montão de bagunça, sabe? Roupa pelo chão, brinquedo de criança, prato, e no começo você visse aquilo e ficasse desesperado.
Meu Deus, o que é isso? Mas não mexe também nada, deixa tudo lá. Aí vamos dizer que no segundo dia você entra e você se sente mal com aquilo. Aí no terceiro dia você entra, se sente mal. No quarto dia você chega na sala, você já não sente tão mal assim. Você já está acostumando com aquela coisa, né? Até que uma hora assim, aí você relaxa. Aí você entra na tua sala, tá aquela bagunça, aquela confusão, aquela coisa fora do lugar. Você senta no sofá, pega o controle, liga a televisão, assiste o filme que você quer assistir. Acaba o filme, você sai, vai dormir, acabou. E a coisa continua daquele jeito. Era assim que estava a situação daquele povo lá em Jerusalém. Quando Neemias chegou lá, eles já não estavam mais, eles já não queriam mais assim fazer mais nada. Absolutamente nada. Porque eles já estavam acostumados com aquela situação. Eles já não se importavam mais com aquela situação. Você está entendendo isso? Para eles aquilo era uma coisa assim, tudo bem, vamos deixar a coisa que está mesmo. Porque eles haviam perdido a noção de quem eles eram. E aquele povo de Jerusalém, eu quero que você entenda isso, aquele povo de Jerusalém era o povo de Deus. Mas eles perderam essa noção de que eles eram o povo de Deus. Há muitas pessoas que ficam pelo caminho porque elas perdem a visão de quem elas são diante de Deus, dos valores que elas têm, da importância que elas têm, do propósito que Deus tem para a vida delas. Elas perdem a visão de que elas estão aqui nesse mundo por um propósito de Deus. Elas perdem a visão de que elas fazem parte de um projeto eterno de Deus, que não começou ontem, não. Começou lá na eternidade. Elas perdem a visão de que elas são filhas de Deus, obras-primas de Deus, gente bonita, gente valorosa. Elas perdem a noção de que elas são habitadas pelo Espírito de Deus. Quanta gente esse ano perdeu a visão de quem eles eram. Começaram a olhar para si mesmos e não se encontraram mais. Não conseguiram mais perceber que havia a presença de um Deus eterno dentro delas. Gente, essa é uma das coisas mais sérias que existem. Você sabe uma das coisas que mais me alegra todo dia e que mais me bota para cima e que mais me anima é quando eu paro e penso assim: o Deus eterno habita a minha vida. Quando eu penso nisso, eu quero que você entenda uma coisa. Gente, desânimo, vai embora. Desespero, vai embora. Ansiedade, vai embora. Medo, vai embora. Vai embora. Porque o Deus eterno habita a minha vida. Então, quando a gente perde a visão de quem a gente fica pelo caminho. Porque daí a gente pensa, tanto faz. Esse ano foi difícil, tanto faz. Esse ano eu tive muitas perdas, tanto faz. Não é assim. Claro que não. A gente não pode, por nada, perder a visão de quem a gente é. Pessoas que perdem a visão de quem são, ficam pelo caminho. Terceiro lugar, as pessoas ficam pelo caminho porque se sentem sem recursos. Quando Neemias estava reunindo as pessoas e trabalhando para a reconstrução dos muros, alguns inimigos que não queriam que os muros fossem reconstruídos, que ficaram martelando para que aquilo não acontecesse, disseram assim para Neemias: quem são vocês? E quais os recursos que vocês têm? Olha, em volta, vocês não têm uma pedra boa para reconstruir os muros. Vocês só têm pedras queimadas. Você não tem material. Vocês não têm recursos. E a expressão era essa mesmo aqui: pedras queimadas. Você está entendendo? Então, eles queriam dizer: escuta, para onde vocês vão? Vocês não têm recursos. Vocês não têm recursos. Vocês vão fazer o quê? Vocês não têm como reconstruir muros. Eles não tinham as pedras suficientes.
E que outra coisa, eles não tinham um monte de obra qualificada. Se você ler o livro de Neemias, você vai descobrir, você sabe quem que ajudou a reconstruir os muros? Você acha que Neemias chegou lá e falou assim, gente, vem cá, pessoal, o mestre de obras, faz uma fila aqui. Pedreiros, faça uma fila aqui. Carpinteiros, faça uma fila aqui. Você acha que ele fez isso? Quantas pessoas tinham na fila do mestre de obras? Você sabe quantas? 0. Quantos pedreiros temos aqui? 0. Quantos carpinteiros temos aqui? 0. É? Sabe quem foram as pessoas que reconstruíram os muros de Jerusalém? Ourives, gente que lidava com ouro. Perfumista. Perfumista. Gente que nunca tinha pego numa pá, numa enxada, na vida deles. Há pessoas que ficam pelo caminho porque acreditam que não têm os recursos para viver a vida vitoriosa que Deus tem para elas. Elas não acreditam nisso. Elas acham que o vizinho tem recursos, o amigo tem, o querido lá da comunidade dele tem, as pessoas têm, mas ele não tem. Não tem os recursos para isso. Não possuem recursos pessoais. Há pessoas que não mantêm mais força em si mesmas. Há pessoas que se sentem sem forças, sem fé, sem esperança, sem ânimo. E quando a gente perde a visão dos recursos que a gente tem, a gente fica pelo caminho. Talvez, nesse ano, você tenha pensado assim, que os seus recursos terminaram. Os recursos financeiros, os recursos da esperança, da alma, da fé, da alegria, os recursos das pessoas, das amizades, os recursos dos relacionamentos. Mas olha o que Deus fala em Isaías 40, 28. Será que você não sabe, diz o texto, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado, dá grande vigor ao que não tem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não se cansam. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se você se sente sem forças e sem recursos, a palavra que eu quero dizer para você é: busque a Deus. Busque ao Senhor. Por causa dessa palavra. Ele faz forte ao cansado. E Ele dá vigor ao que está sem forças. Deus vai dar para você os recursos para você terminar o que você começou. Deus vai te dar a condição de você completar a sua caminhada. Deus vai te dar os recursos que você precisa para viver aquilo que Ele quer que você viva, para você viver os projetos que Ele tem para a sua vida, para você fazer a vontade dEle. Creia nisso, Ele vai te dar os recursos. Assim como Ele deu recursos de pessoas para Neemias. Recursos. As pessoas foram chegando. É maravilhoso saber como Deus nos provê em todas as coisas. Foi maravilhoso esse ano perceber como Deus cuidou das nossas vidas. Em detalhes tão pequenos, em situações tão inesperadas. Se eu fosse contar para vocês aqui as coisas que eu vi Deus fazendo na minha casa esse ano, eu tenho certeza que você ia dar pulos de alegria
de felicidade, de louvor a Deus, de ver tantas coisas que Deus fez. Eu não vou contar aqui porque não é o momento, eu não tenho tempo. Mas Deus fez tanta coisa, recursos. E o maior recurso é o que está aqui dentro. É o recurso da fé, da confiança, da esperança. Esse é o recurso maior, mais precioso que a gente tem. As pessoas que se sentem pedras queimadas ficam pelo caminho. Talvez você se sinta assim esse ano. Talvez você esteja terminando esse ano sentindo-se assim, como pedra queimada. Fica assim não. Você não precisa sentir assim. Porque você não é pedra queimada. A Bíblia diz que os filhos de Deus são pedras vivas. Pedras vivas. E Deus pode renovar os recursos que Ele tem colocado dentro de você. Amém? Em quarto lugar, há pessoas que ficam pelo caminho porque elas se sentem desanimadas pelas tentativas anteriores que não deram certo. Quando Neemias chegou lá para reconstruir os muros de Jerusalém, uma das primeiras coisas que ele ouviu foi o seguinte: nós já tentamos esse negócio e não deu certo não. Teve um povo que já veio aqui, tentou reconstruir e não deu certo, eles desistiram. Sabe aquele negócio de você vai fazer uma coisa e alguém diz: já tentamos, não deu certo. Não vai dar certo então. Se não deu certo com eles, não vai dar certo com você. E o Esdras mesmo tinha tentado reconstruir os muros de Jerusalém, não deu certo, não conseguiu. Porque era difícil. Era um negócio difícil. Você sabe que para reconstruir os muros de Jerusalém, o Neemias pegou lá, como eu falei, os perfumistas, os ourives. Sabe o que ele fazia com esse povo, com esses homens? Botava uma enxada na mão deles e uma arma na outra. Porque eles tinham que reconstruir os muros e dar uma cutucada no povo que vinha perturbar eles, sabe? Sim? Dar uma pasada no muro e uma cutucada na barriga dos infelizes lá que vinham atrapalhar. É assim que eles tinham que fazer. E eles tinham que ficar de guarda à noite também. Além de tudo, além do cansaço de trabalhar o dia inteiro, muitos deles revezavam à noite. Porque a turma vinha para querer derrubar o que eles já tinham construído. Então foi uma coisa difícil. E muitos diziam para Neemias: Neemias, esse negócio não vai dar certo, é muito complicado, é muito pepino, é muito rolê para a gente resolver. E o Neemias falava: calma gente, peraí, Deus está com a gente, vamos lá. Mas há muitas pessoas que ficam pelo caminho porque elas desanimam, você entende? Assim, desanimam. Você está desanimado esse ano? Como é que você está? Como é que você está terminando esse ano? Há pessoas que desanimam porque tentaram e não conseguiram. Talvez você tenha tentado resolver seus problemas financeiros esse ano e por alguma razão você não conseguiu, se cansou e desistiu. Talvez você tenha tentado mudar o seu jeito de se relacionar com as pessoas, mas não conseguiu. Talvez você tenha tentado mudar o seu temperamento, mas não teve sucesso e você desistiu. Talvez você tenha tentado ganhar o coração do seu filho e não deu resultado. Talvez você tenha investido na vida de algumas pessoas. Talvez você tenha tentado falar de Jesus para as pessoas e elas viraram as costas para você e você desistiu. Talvez você esteja cansado de orar. Talvez você tenha desistido de orar. Talvez você tenha desistido de buscar soluções e por não ver respostas você desistiu. Me fala aqui no meu coração. Você está desistindo de alguma coisa no final desse ano?
Há alguma coisa importante que você deixou de lado esse ano? Há algo do teu coração que você está dizendo, eu não quero mais? Querido, não fique no caminho. Não fique pelo caminho. Há tanta coisa bonita que Deus quer fazer na nossa vida. Não fique pelo caminho. Há coisas que demoram para acontecer. O Caleb demorou 40 anos para entrar na terra prometida. Há coisas que demoram. Não desista, um dia você vai ver os muros reconstruídos. Isso pode demorar 10 anos, 20, 30, 40 anos. Não tem problema. Eu quero que você saiba que o maior interessado em que a sua história de vida dê certo é Deus. O maior interessado em que a sua vida se torne um lugar feliz, de alegria, de crescimento, o maior interessado nisso tudo é Deus. Não fique pelo caminho, porque você desistiu. E finalmente, para terminar essa palavra, antes da gente ir para os pedidos de oração, eu quero dizer que há muitas pessoas que ficam pelo caminho porque se sentem fracassadas e culpadas. O sentimento de fracasso é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode carregar. É o sentimento que faz com que as pessoas se sintam piores, se sintam inúteis, se sintam menores, se sintam inferiores, derrotadas, sem valor, sem qualificações. É o sentimento de fracasso que tira das pessoas a alegria, a fé, a motivação para viver. E não é verdade que às vezes a gente sente que a gente fracassou? Como marido, como esposa, como pais. Às vezes a gente sente que fracassou como filho, como irmão, como amigo. Às vezes a gente sente que fracassou como pastor. E aqueles que guardam esse sentimento de fracasso não querem mais tentar, não querem mais levantar a cabeça, não querem mais dar passos, não querem mais planejar, não querem mais sonhar. Sabe por quê? Porque o fracasso geralmente é acompanhado por um outro sentimento, que é o sentimento de culpa. É por isso que o fracasso é uma derrota na nossa vida. O sentimento de fracasso é uma derrota, porque ele sempre vem acompanhado do sentimento de culpa. E quando a gente fracassa, a gente tem aquela sensação assim, a culpa foi minha. A culpa foi minha porque determinada coisa aconteceu. A culpa é minha porque eu não consegui evitar determinadas perdas e tragédias e dificuldades na minha vida. Por isso, a gente se sente culpado. A gente se sente culpado por uma série de razões. Por escolhas equivocadas que a gente fez. Quantas escolhas a gente fez, caminhos que a gente tomou, e depois a gente viu que eram caminhos ruins, decisões equivocadas, circunstâncias que nos envolveram, atitudes que tomamos. A gente sente culpa por palavras que a gente disse, por aquilo que a gente devia ter feito e não fez, por aquilo que não dissemos, por aquilo que não expressamos, por situações que envolveram nossa família, nossos filhos. A gente se sente culpado
pela falta de tempo, a gente se sente culpado pela falta de dinheiro, a gente se sente culpado pela falta de conforto. E a culpa começa a ganhar força no coração da gente e começa a fazer a gente acreditar que a gente precisa viver o resto da nossa vida com esse sentimento de fracasso e de culpa. Eu quero perguntar para você, como é que você está chegando no final desse ano? Você tem sido visitado pelo sentimento de fracasso? Você tem sido visitado pela culpa? De novo, eu quero dizer para você, não deixe a culpa fazer você ficar pelo meio do caminho. Há pessoas que se sentem tão culpadas e tão fracassadas que elas não querem mais nem orar, nem acreditar, nem sonhar. E elas ficam pelo caminho. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Uma das razões porque Cristo morreu na cruz foi para nos livrar do sentimento de culpa. A cruz de Cristo é o lugar em que você chega e consegue fazer a meia volta. A cruz de Cristo é o lugar onde você chega, se ajoelha ali e consegue se levantar uma nova pessoa, cheia de esperança. Eu não sei como é que você está terminando esse ano, mas não deixa a culpa habitar o teu coração. Não deixa o fracasso ganhar teu coração. Ainda dá tempo. Você tem uns dias ainda antes do ano terminar, para não ficar pelo caminho. Você não foi chamado para ficar pelo caminho. Você foi chamado para edificar muros. Você foi chamado para edificar vidas. Você foi chamado para edificar esperança. Você foi chamado para edificar relacionamentos. Você foi chamado para edificar pessoas. Você foi chamado para ter uma vida relevante. Você foi chamado para ter uma vida abençoadora. Você foi chamado para terminar aquilo que você começou. Você foi chamado para ter uma vida que faça diferença, uma existência relevante que faz diferença na vida das pessoas. Você não precisa ficar pelo meio do caminho. E eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, para te dizer isso. Há um poder para você prosseguir. Romanos 8,37 diz, em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Então a minha palavra para você hoje é essa, não fique pelo caminho. Levanta. Creia em Jesus Cristo. Busque o Senhor. Receba dele os recursos. Creia que ele te deu tudo o que você precisa. Olhe para você e veja o valor que você tem diante de Deus. Caminhe, deixe para trás o sentimento de fracasso, de culpa, o desânimo. Comece novamente, para que você termine aquilo que um dia você desistiu. Amém? Você pode dizer amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Se você puder, compartilhe essa palavra com outras pessoas que talvez você saiba que estão pelo caminho. Tá bem? Alcance essas pessoas. Se você está
pelo caminho, nós vamos orar pela sua vida. Se alguma coisa na sua casa, na sua família, na sua vida, fez você ficar pelo caminho, hoje é dia de Deus fazer você levantar. E se há pessoas que estão pelo caminho, estenda sua mão para elas. Não deixe ninguém ficar pelo caminho. É tão bom quando Deus nos dá pessoas que nos estendem a mão e nos dizem: vamos caminhar. Eu estou aqui hoje para dizer para você: não fique pelo caminho. Ainda há muita coisa linda que Deus quer fazer na sua vida. Amém. Nosso tempo está terminando. Pelo Insta, nós temos 10 minutos. Depois vai acabar o tempo. Vamos para os pedidos de oração. A Loeli tinha feito um pedido aqui, eu não sei mais qual é, Loeli. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Acho que eu peguei. A Loeli está pedindo oração pelo sobrinho dela, que chama Alisson. Alisson, é isso, né? Ok. Eu vou pedir para o meu irmão Joel orar. Tá bom, Joel? Ore pelo sobrinho da Loeli, que está com Covid, tá bom? Vou pedir para o Joel, nosso querido Joel Chagas, orar pelo Alisson, tá bom, Joel? Mais pedidos de oração? Fala aí, gente, pra gente orar. Vamos lá, demora não. Ligue já. Vamos lá, fala aí. Que outros pedidos de oração nós temos? Vamos lá, gente, tecla aí. Use esse dedinho que você tem aí para teclar. Vamos lá. Pedidos de oração. Vamos lá, gente. Eu tenho 2 pedidos, lembrei. Pastor Diogo, brasileiro, aqui dos Estados Unidos, mora na Filadélfia, se eu não me engano. Rapaz novo, sofreu derrame. Nós estamos orando por ele, viu? Eu vou pedir para Giane orar pelo pastor Diogo. Giane, por favor. Ele sofreu derrame. Casado com a Bianca. Ore pela vida dele. Pastor Fernando está com Covid. Eu vou pedir para Loeli orar pelo pastor Fernando, New Jersey. Está com Covid, Loeli? Por favor, ore por ele. A Maria Helena, lá de São Manuel, está pedindo oração pelo irmão dela, que está internado com Covid. O irmão da Maria Helena, lá em São Manuel, está internado com Covid. Vamos orar por ele. Eu vou pedir para a Alessandra Lopes orar. Tá bom, Alessandra? Por favor, ore pelo irmão da Maria Helena, que está com Covid. O Edmilson, que é o Nenão, lá de Paranavaí, está pedindo oração pelo Sérgio, amigo dele de Paranavaí, problema no trabalho, depressão, né? Vamos orar pelo Sérgio, amigo do Nenão. Vou pedir para a Joilza orar pelo Sérgio. Joilza, por favor, ore pelo amigo do Nenão, Sérgio. A minha irmã Alessandra está pedindo oração pela filha dela, minha sobrinha Nayara, pela gravidez da Nayara. Eu vou pedir para a Luciana orar. Luciana, ore pela Nayara, por favor, gravidez, tá? A Rosélia está pedindo oração pela irmã dela, que vai fazer cirurgia amanhã. A Rosélia está pedindo oração pela irmã dela, que vai fazer cirurgia amanhã, tá? Eu vou pedir para que o Aguinaldo ore. Aguinaldo, ore pela irmã da Rosélia, por favor. Tá bom, Aguinaldão? Tá aí, né, filho? Ore pela irmã da Rosélia. A Jailma está dizendo: Glória, mãe do meu enteado que se curou do Covid. Nós vamos agradecer juntos, tá? Pelas curas do Covid, tá bom, querida? Nós vamos orar, graças a Deus, que ela foi recuperada. Amém. Há mais pedidos de oração? Estou perdendo algum aqui? Vamos lá. Nós vamos orar pelo Alisson, o Joel vai orar, pelo pastor Diogo, a Giane, pastor Fernando, a Loeli,
pelo irmão da Maria Helena Alessandra Lopes, pelo Sérgio a Joilza, pela Nayara a Luciana, pela Rosélia, pela irmã da Rosélia o Aguinaldo. É isso, né? São esses? São esses, né? Ok. Vamos lá. O meu primo Zezinho. Você quer falar alguma coisa, Zezinho? Vamos lá. Tô sabendo que é você, querido. Fala comigo. Fala comigo. Ah, nós vamos orar pelo pai da Pati, seu Valdir, lá em Americana. O pai da Pati. Vamos orar pela saúde do pai da Pati. Tá bom? Vamos orar por ele. Eu vou pedir para Marlene Martinez. Tá bom? Marlene, você tá aí, Marlene? Ore pelo seu Valdir, que mora em Americana, o pai da Pati, que está enfermo. O Zezinho, meu primo, está com Covid. Eu vou orar por você, tá bom, Zezinho? Meu primo, lá de Cianorte. Nós vamos orar pela sua vida, tá bom? Pedir a Deus que eu restaure, restabeleça, em nome de Jesus. É isso? Vamos orar? Você que tem os pedidos, coloque diante de Deus. E nós vamos orar por eles. Amém? Feche seus olhos para a gente orar. Te damos graças, Senhor, por saber que o Senhor não desiste de nós e não nos deixa pelo caminho. Te damos graças por saber que há sempre um recurso do Senhor que nos faz caminhar novamente. Te damos graças pelo Teu Espírito que habita em nós, que não nos deixa pelo caminho, mas que sempre nos enche da esperança do céu, que retoma, que renova o nosso coração, que volta a ser um coração que confia, que espera, que caminha, que adora, que louva. Senhor, é nesse espírito que nós queremos louvar o Teu nome e dizer que nós reconhecemos que o Senhor não nos chamou para ficar pelo caminho, mas o Senhor nos chamou para edificar. E nós te damos graças porque o Senhor tem, nesse ano, nos abençoado tanto, e ainda com todas as dificuldades o Senhor nos fez chegar ao final dele com tanta alegria, tanta gratidão. Eu oro, Senhor, pelo meu primo Zezinho, que está com Covid, por todos aqueles que estão com Covid, que estão internados, que estão nas suas casas, que estão em lutas. Eu oro para que o Senhor os alcance, os visite com graça, com poder e com restauração, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu quero pedir para você compartilhar essa palavra com quem você puder, tá bem? Os meus amigos que moram aqui em volta, eu quero convidar para que domingo, às 6h a gente esteja junto na nossa igreja. Eu quero lembrar você, não existe carreira solo na vida cristã. Não existe vida cristã sozinho. Eu espero você lá na igreja, domingo às 6h, tá bom? E mais um convite, toda segunda-feira a gente tem um estudo bíblico pelo Zoom, chama Reconectados. Se você quer participar desse projeto, você me fala e eu mando o link para você. Toda segunda-feira, 7h aqui nos Estados Unidos, 9h no Brasil, a gente tem esse encontro maravilhoso. Tá bem? Gratidão ao Senhor por esse tempo. Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor os alcance e os conduza em todo o tempo. Um beijo, Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.